Você sabia que uma equipe engajada pode aumentar a produtividade do seu negócio em até 21%? Isso mesmo. Tem um estudo da Gallup que prova que o grande segredo da alta produtividade das nossas entregas é exatamente o engajamento. Mas aí sempre me vem a pergunta, ok, Mário, será que a minha equipe está engajada o suficiente para me entregar resultados extraordinários ou ela só está no piloto automático? E se estiver no piloto automático, o que eu devo fazer? Bem-vinda, bem-vindo, eu sou Mário Rondon e esse é mais um episódio do Futurize Insights. E no mundo em constante mudança, um grande desafio que a gente tem como gestor, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos times, é como manter o meu time, a minha equipe engajada. E para que isso, Mário? Tem um estudo nos Estados Unidos que aponta que há perdas de 500 bilhões de dólares só em produtividade quando a gente fala em equipes sem compromisso, sem engajamento. 500 bilhões de dólares. Tudo bem que essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas vale em alguma proporcionalidade para a nossa realidade aqui. Para que a gente evite perder tanto tempo e dinheiro e tenha a equipe engajada, como a gente faz no ambiente onde a gente tem autopressão? E você deve estar sabendo muito bem que eu estou falando do ambiente onde você trabalha. A gente tem pressão para entregar resultado. Ok, calma. Tem como a gente mudar isso e tem como a gente desenvolver uma equipe altamente engajada. Mas antes de eu falar o como, eu quero dar um lembrete que eu direto trago para cá. Não há um caminho único, não há uma camiseta de tamanho único para trazer a gente estratégias de como engajar um time. O seu time, cada membro dele é diferente do outro. Então a gente vai precisar que você tenha a sensibilidade de trabalhar com pessoas diferentes, em contextos diferentes e, portanto, estratégias diferentes também para aumentar o engajamento do seu time. Faz sentido? Então a contextualização e a adaptabilidade ou adaptação dessas estratégias ao seu ambiente é essencial. Mas vem comigo, como é que a gente pode engajar um time? O primeiro ponto é a gente dar atenção ao que os professores Deci e Ryan denominaram de autodeterminação. 3 elementos, anota aí. 3 elementos, 3 necessidades natas que todo ser humano precisa para que a gente preste atenção de forma que a gente reconheça devidamente os nossos colaboradores. Quais são elas, Mário? Primeira, autonomia. Desenvolver autonomia com nível de maturidade para cada membro do seu time. Segundo, dar ou criar possibilidades de a gente ter um ambiente com segurança psicológica. E a terceira necessidade, competência. A gente dar atenção e realmente respeitar a competência das pessoas e cada colaborador do nosso time. Quando necessário, a gente identificar se há necessidade de ter um desenvolvimento de certas competências. Esse ponto é fundamental para que a gente crie um ambiente de segurança psicológica e relacionamento saudável dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. Esse é um primeiro ponto. Se você não está prestando atenção nisso, poxa, para aqui agora e já começa, chama o seu gestor de pessoas, já começa a fazer uma análise de clima para saber como pode ser diferente. Um outro ponto é que muitos gestores ou muitas empresas ignoram o fato da importância de valorizar as mínimas entregas. É importante que a gente festeje pequenos sucessos. É importante, inclusive, que a gente tenha o que é chamado de quick wins, pequenas vitórias. E a cada vitória do time, a gente valorizar, reconhecer e recompensar de formas variadas também. Então, identifique que a competência e o resultado foram atingidos por cada membro do seu time. Eu acabei de falar sobre pesquisas de clima. Se você não sabe o que é, não tem problema não, que alguns dos Futurize Insights a gente falar sobre isso, mas qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. A gente explica exatamente como fazer uma pesquisa de clima, tá? Por falar em pesquisas de clima, um dos elementos que auxiliam na construção de um time engajado é a realização de feedback contínuo e assertivo. E aqui há um segredo na estrutura de como entregar esse feedback. Eu não vou falar exatamente sobre a estrutura do feedback nesse insight, mas eu posso falar assim: nunca fale apenas no achismo. Tenha sempre dados, fatos, realidade do que você está falando em função de que você está dando aquele feedback. Agora é importantíssimo para a gente ter um time engajado e que entrega realmente feedback constante e feedback construtivo contínuo. E por fim, não menos importante, o desenvolvimento de uma liderança empática. E aqui tem 2 palavras fundamentais. E eu vou colocar essas 2 palavras como competência, tá? A competência de liderar e a competência da empatia. Não significa que você precisa ter uma função formal dentro da empresa.
liderança é uma competência que a gente pode, abrir os olhos e enxergar as pessoas de forma diferente. Faz sentido para você? Você não precisa ter um cargo para ter a competência liderança em desenvolvimento ou desenvolvida. E quanto à empatia, é importante que a gente entenda que cada um dos nossos colaboradores terá necessidades diferentes e estará passando por contextos e histórias pessoais também distintas. Essa história da gente conseguir separar pessoal e profissional é um grande desafio e, por vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue. Então, você, gestor, esteja atento para desenvolver essa competência de liderar de forma empática a sua empresa. Então, se você está vendo, ouvindo, escutando e anotando esse insight aqui, uma recomendação que eu faço é reúna o seu time, reúna o seu grupo de gestores e líderes e busque identificar quais são os possíveis gaps ou lacunas para serem desenvolvidas para que a gente atinja um time engajado e você possa aumentar realmente a sua produtividade para muito mais do que 21%. Vamos fazer com que os nossos talentos entreguem o que eles estão ali para entregar. Se faz sentido para você, curte aqui, fala comigo o que você faz na sua empresa e eu vou estar esperando outros comentários. Como eu gosto de afirmar, o futuro é repleto de possibilidades e a gente se vê semana que vem. Bora voar!